Então, gente, eu estou aqui para fazer mais uma análise literária, dessa vez sobre esse livro maravilhoso que eu li, do Dostoiévski, chamado Gente Pobre. Ele é maravilhoso, ele é um livro da literatura russa, né? Do século XIX, se não me falha a memória. Ou seja, lá por 1800 e alguma coisa, é mais ou menos o mesmo período em que foi feito Guerra e Paz. Ele é mais um diálogo entre duas personagens que são o Makar e a Bárbara. Makar ele seria tipo um parente distante da Bárbara, eles são pobres, como o nome já diz do livro, né? Ela é costureira, ele trabalhava para um ministro do Tsar, lá da Rússia. Então ele fazia as cópias dos documentos oficiais que precisavam ser assinados e tudo mais. E também fazia bico copiando livros e coisas assim. O livro é extremamente interessante porque então é um diálogo constante entre as duas personagens por meio de cartas. Por quê? Porque eles temiam, de certa forma, más línguas, digamos assim, porque tipo, ele vivia de certa forma num romance com ela, embora eles fossem teoricamente parentes, mas bem distantes, em nenhum momento é dito exatamente como é o parentesco, tanto que ela diz que não entende como ele é parente dela, que ela não faz a menor ideia. Né? Esses diálogos, eles vão tratando de tudo. O carinha, ele é mais velho do que ela, né? O Makar, ele é mais velho que a Bárbara. E ele vive dando presentes, dando dinheiro, mandando de tudo pra outra. E a outra sempre fica tipo, você mora num quartinho alugado, não tem dinheiro pra tudo isso e fica me dando presentes. Ela se sentia sempre muito angustiada nessa situação dela. E chega um momento, por exemplo, em que ele passa necessidades, porque ele começou a gastar muito dinheiro, ele teve alguns problemas, ele começou a beber e acaba ficando mais pobre do que já estava e devendo dinheiro. E ela também, porque ela fica mais doente. E daí ambos ficam tipo, naquela questão, tipo, mano, por que você gastava tanto dinheiro comigo antes e daí chega nessa situação, você gastou todas as suas economias me comprando presentes, né? Então você tem muitas discussões sobre contexto da população mais pobre na Rússia do século XIX, o que era a maior parte da população, né? Naquela época, até o início do século XX era essa realidade, né? E uma coisa muito impactante que tem nesse livro, e não só nesse livro, mas em outros livros dessa época, até na literatura brasileira, é a naturalização da tuberculose. Por exemplo, você tem a pessoa dizendo, fiquei de cama o dia todo hoje. Uma coisa que pra gente, ultimamente, você diz, nossa, a pessoa ficou um dia de cama. É um absurdo. Você pensa, meu Deus, a pessoa tá morrendo. Naquela época não, você diz, na carta, o cara diz, hoje eu não consegui levantar da cama. Aí a outra, hoje eu não consegui levantar da cama. Estou há 2 dias de cama. Ou coisas assim. O pai da personagem morreu, se não me engano, de tuberculose. A mãe da personagem depois ficou doente e morreu de tuberculose. A Bárbara, ela tinha tuberculose, então ela tinha momentos que ela estava muito mal, que ela ficava de cama. No final do livro ela já dizia que ela estava sentindo que estava chegando perto do fim da vida dela, inclusive. Ele, em diversos momentos, fala sobre como ele ficou de cama, como ele ficou doente, então você já meio que subentende que ele teve tuberculose. Tem um personagem que chega um momento em que a Bárbara vai contar um pouco sobre o passado dela, daí ela fala sobre quando ela e a mãe dela foram viver com uma outra parente distante que ela também não conheceu. E daí tinha um jovem universitário lá, que também alugava um quartinho naquela casa, que emprestava livros para ela. No final, o menino também acaba morrendo. E tem um trecho que eu gostaria de ler para vocês terem uma noção de como é essa literatura russa do século XIX, que é muito peculiar, inclusive, que diz o seguinte: a mamá, no caso é como ela se refere à mãe dela, já se encontrava muito melhor, mas, apesar disso, continuei a passar as noites à sua cabeceira. Pokrovsky, que é o universitário, emprestava-me livros. Ao princípio, li apenas para não adormecer, mas depois começaram a interessar-me, e acabei por devorá-los como uma verdadeira sofreguidão. Um novo mundo de coisas desconhecidas e não imaginadas se abriam diante de mim. Na minha alma agitavam-se novos pensamentos e novas impressões, e quanto maior fosse a excitação, quanto maiores o trabalho e a luta para conseguir assimilar dentro de mim essas novas impressões, tanto mais queridas se me tornavam e tanto mais alegremente sacudiam todo o meu ser. Penetravam-me de súbito no coração, afugentando dele a tranquilidade e transformando-o num horrível caos. Porém, aquele domínio exercido sobre o meu espírito não era bastante forte para me aniquilar. Eu era demasiado idealista e sonhadora, e esse fato salvou-me. Então, ela mostra nesse trecho, quando ela é então uma menina, o interesse que ela tinha por livros, e é muito comum essa metalinguagem muito presente nesses livros da literatura russa dessa época,
em que você sempre tem a pessoa lendo, a pessoa falando sobre a leitura, porque, né, você está no século XIX, você tem 1800, não existia internet, as pessoas moravam, ou nesse caso aqui, em subúrbios de São Petersburgo, que era a capital do Império Russo, ou em grandes campos longínquos, então as pessoas sempre liam, se comunicavam com cartas. Então, por exemplo, todo esse livro é feito em cartas. Tem a data, tem o vocativo, um mandando pro outro essas cartas diariamente, porque eles não conseguiam então se encontrar por causa desse medo de murmúrios que iam inventar sobre os dois, por ele ser mais velho, ela ser mais nova, eles serem teoricamente parentes, né? E assim, é um livro excelente. Ele lembra, para mim, um pouco de Carolina de Jesus, no livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é uma escritora brasileira, né, do século passado. Escreve o dia a dia dela na favela, a convivência dela, a experiência de ver os filhos às vezes passando fome, coisa assim. E isso, e os momentos bons, os momentos ruins que tem na vida dela. E nesse livro é a mesma coisa, escrito em cartas, eles mostram os momentos bons em que ele mandava para ela dinheiro, mandava para ela bombons, mandava para ela livros, e os momentos ruins em que ele pegou e esqueceu, por exemplo, de copiar um trechinho numa linha lá pro ministro, o ministro foi chamar ele foi lá e de repente começaram a cair os botões da camisa dele, de tão velha que estava. A bota dele soltou a sola enquanto caminhava. Ele expressa o sentimento dele ao ver as crianças descalças pelas ruas de São Petersburgo, na Rússia, né? No frio, com os pés gélidos, roxos, e você fica muito emocionado e ao mesmo tempo envolvido na leitura. Então, assim, é uma escrita excepcional. Eu recomendo muito que se leiam esse livro de Gente Pobre, do Dostoiévski. E ele faz um contraponto, na minha opinião, com o Tolstói, com o livro Guerra e Paz. Porque Guerra e Paz, para quem não leu, eu vou fazer ainda um vídeo sobre Guerra e Paz que eu li ano passado. Guerra e Paz é um livro muito mais comprido que esse aqui. Esse aqui é um livro bem curtinho, tem 140 páginas. Guerra e Paz tem 1200. E Guerra e Paz conta, sobretudo, o dia a dia da aristocracia russa, dos príncipes, dos nobres que tinham lá. Claro, ele conta algumas partes de pessoas mais pobres, mas o principal é daquela elite. O Dostoiévski em Gente Pobre é justamente o oposto. Ele vai mostrar como é o dia a dia daquelas pessoas que estão lá na base, que passam a maior parte do tempo de cama, com tuberculose, por exemplo. E hoje no Brasil, por exemplo, a gente não tem muita tuberculose, por quê? Porque tem vacinação, tem a BCG, que dá para criança que serve para tuberculose. Você tem mais tuberculose onde? A tuberculose ainda continua sendo uma doença de gente pobre, como diz o nome ali. Você ainda tem tuberculose nas favelas, nas populações penitenciárias, porque são locais muito aglomerados, que as pessoas vivem intensamente muito próximas. Então a tuberculose consegue se passar de um para o outro. E a tuberculose tem essa característica de ser uma doença crônica. Nos ultrarromânticos, na segunda fase do romantismo brasileiro, eles era considerado então a doença do poeta, porque era morrer de amor, morrer de tuberculose. Você pegava tuberculose nos bares, nos bordéis, e você morria de amor de tuberculose. Era utilizado muito na poesia brasileira isso, porque justamente era uma doença que definhava você aos poucos. Então assim, recomendo muito, uma nota 5 de 5, talvez 4,5 de 5, mas 5 de 5 é muito boa a leitura, é muito fácil a leitura, inclusive. É uma escrita diferente, por ser justamente em cartas. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro em cartas. Mas é maravilhoso, maravilhoso. A escrita é muito boa mesmo. Eu recomendo muito que vocês leiam, então, Dostoiévski, Gente Pobre.